Vamos lá, pessoal. Olá, meus lindos, minhas lindas. Tudo bem? Fernando Meira com vocês mais uma vez para trazer para vocês uma palavra de reflexão, uma palavra de motivação para que eu e você nós possamos juntos romper em fé diante dessa nossa caminhada, diante dessa nossa jornada até que Cristo venha sobre nossas vidas e sobre esse mundo. Beleza? Pessoal, sem mais delongas, eu quero conversar com vocês hoje, refletir hoje com vocês sobre Jabes. Eu não sei se você tem conhecimentos quem era Jabes e se você já ouviu falar dele, se você já ouviu alguma pregação, mas Deus colocou no meu coração para estar trazendo essa reflexão aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sem mais delongas, eu gostaria que você interagisse, conosco, deixando aí o seu like, deixando aí o seu recado, seu pedido de oração, para que nós possamos trazer mais conteúdos abençoados para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas em Cristo. Tudo bem? Então vamos lá, sem mais delongas, vou pegar minha Bíblia, pega a sua aí, e vamos ler juntos aqui. Eu vou ler aqui com vocês aqui, olha. Está em 1 Crônicas 4:9, diz da seguinte forma. E Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. E a sua mãe o chamou e o deu o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e não permitir que nenhum mal me aflija. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Pessoal, eu quero falar com vocês sobre posicionamento, porque Jabes foi um homem que, aos olhos das pessoas da sua época, ele era fadado a ser um cara desonrado, humilhado. Ele era fadado a não conseguir nada na vida por causa do seu nome. Ele estava fadado a ser um homem frustrado perante toda a sua vida. Mas ele não aceitou essa situação e ele se posicionou diante de Deus. E esse posicionamento diante de Deus, ele colocou para fora aquilo que estava no seu coração diante de Deus e Deus se agradou. E para que nós possamos ir mais a fundo aí sobre Jabes, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. E eu gostaria de dizer para você o seguinte, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Deus gosta de paradoxos? O que você acha? Deus gosta ou não? Deixe aí o seu comentário se Deus gosta ou não de paradoxos. E enquanto isso eu vou discorrer com você sobre algumas coisas e você vai entender o que Deus quer passar, o que Deus quer que você faça para que Ele ouça a sua oração. Tá bom? Vamos lá. Por que Deus gosta de paradoxo? Porque Deus gosta de usar o que ninguém usaria para confundir os que são sábios. Isso aí nós já sabemos, porque eu acredito que você é um leitor da Bíblia, que você busca a face de Deus. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 27 e 29, nós podemos ver isso, onde que ele fala que ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são. E podemos ver isso em 1 Crônicas, onde que os primeiros 9 capítulos do livro são formados por genealogias com uma lista de mais de 600 nomes. No meio de todos eles, Deus escolheu, olha para você ver, um homem para receber um reconhecimento especial. E o seu nome qual era? Jabes. Não sei qual é o seu nome, nem a posição do seu nome, o número da genealogia que você está aí na sua família, na sua geração. Mas Deus está te falando nesse momento que Ele te escolheu para fazer algo tremendo na sua vida, para que você possa abençoar toda a sua família. Não importa como eles têm te tratado, nem o que eles têm te falado, nem como eles têm te rotulado. Ok? Vocês já prestaram atenção que
na escola, quando na minha época, né? E não sei se nos dias de hoje são assim, mas na minha época nós entrávamos para a sala de aula e ali a professora pegava o livro, começava a fazer a chamada e ela ia falando o nome. Maria, presente. João, presente. Fulano, presente, tal. Imagina Jabes chegando na escola. Imagina Jabes chegando na escola. Elias, Eliseu, Marcos, Jabes. Aí eles começam a gritar: Ô Dador, Zé das Dores. Nossa, esse machucou a mamãe. E imagina o constrangimento que Jabes carregou com ele durante a vida inteira, ouvindo chacotas, ouvindo rótulos, ouvindo e vendo as pessoas humilhando, porque a mãe dele colocou esse nome nele, porque quando ele nasceu ela sentiu dores. Mas lá em Gênesis fala que a mulher, ao dar à luz, ela sentiria dores, né? Mas ela não quis nem saber, porque isso foi Deus que determinou, né? Deus que determinou isso. Mas a mãe dele colocou esse nome nele. Então eu não sei o que você tem ouvido, eu não sei o que as pessoas têm falado com você, ou a forma que eles têm mencionado ou se referido a você. Mas uma coisa é certa, que hoje é o dia da mudança. Pois bem, no meio de 600 nomes, Deus escolhe Jabes para que ele faça algo especial. Há apenas 2 versículos em toda a Bíblia que fala sobre esse homem, mas ainda assim ele recebeu uma menção honrosa que o colocou acima dos 600 que estavam à sua frente, na sua linhagem. Porque Deus disse que esse homem se diferenciou dos outros. O que ele fez para que o nome dele fosse preservado por mais de 4.000 anos? Eu não sei o que você está fazendo, mas nós temos que deixar legados. Eu não sei se você sabe o que é um legado. Herança é aquilo que nós conquistamos ao longo da vida e deixamos para os nossos filhos. Legado é a nossa história que nós construímos e fazemos um risco na história de forma positiva ou negativa, o qual as pessoas, ou as quais as pessoas irão mencionar sobre mim, sobre você. Tanto a nossa geração quanto a geração vindoura. Então, ele deixou por 4.000 anos, olha para você ver, Deus preservou o nome dele durante esses 4.000 anos. E o seu nome, e o meu nome, até quando as pessoas irão lembrar? E de qual a forma elas irão lembrar? Jabes, ele tomou algumas atitudes para que isso acontecesse. Ele se posicionou, ele não aceitou mais aquela vida de sofrimento, de rejeição, e ele orou a quem? Ao Deus de Israel. Eu não sei a quem você tem buscado para resolver seus problemas. Eu não sei a quem que você tem recorrido, mas a palavra de Deus está falando nesse momento para que você recorra ao único que pode mudar a situação que você está vivendo. Mudar o quadro, mudar toda a sua história de forma negativa para positiva. Mas você precisa fazer como Jabes, você precisa reconhecer que o único Deus que pode fazer isso para a sua vida é o Deus de Israel. É aquele mesmo Deus que tirou o povo do Egito, é aquele mesmo Deus que no deserto ele colocava uma nuvem para que o povo não se queimasse com o sol no deserto, é aquele mesmo Deus que colocava uma coluna de fogo no deserto à noite para aquecer aquele povo. É o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, é o mesmo Deus que fez o machado flutuar na água.
é o mesmo Deus que te deu a vida. E é o mesmo Deus que tem te sustentado até hoje. E eu acredito muito nisso porque eu sou prova disso. Eu sou prova disso e na minha caminhada com Cristo Jesus eu tenho aprendido que viver em fé, viver não por vistas, não pela circunstância, mas sim viver em fé é algo tremendo. E não é para qualquer um. Jabes fez isso. Ele falou da seguinte forma: olha, se o Senhor me abençoar muitíssimo, se a tua mão for comigo, para que nenhum mal venha me afligir, e que se os meus termos o Senhor ampliares. Então vamos lá. Ele estava revoltado com aquela situação, ele rogou ao Deus de Israel, ele falou a verdade que estava no seu coração, e ele falou com Deus: olha, se sua mão for comigo, e eu não for afligido por nenhuma aflição, e se o Senhor ampliares os meus termos. E quando ele fala de termos aí, alguns estudiosos falam que literalmente ele estava falando sobre bens de terra, sabe? De terra mesmo. Hoje a gente fala comprar lotes, comprar apartamentos, prédios, mansões, etc. E na época ele falou que era para Deus alargar as fronteiras diante dele. O que você tem pedido a Deus? Será que você tem pedido apenas coisas fúteis, momentâneas? Será que você não tem parado para pensar como anda a sua vida? Como que você está deixando a sua história? Será que o seu nome está sendo superior a todos aqueles da sua linhada, da sua linhagem? Será que o seu nome está sobressaindo no seu bairro, na sua rua, de forma positiva, na sua escola? Você e eu, nós devemos pensar o que nós temos feito das nossas vidas e principalmente o que nós temos feito com Cristo Jesus. Será que nós temos deixado Cristo Jesus de lado e temos colocado outras coisas na frente? E é esse um dos motivos, um dos maiores motivos os quais nós somos fadados ao fracasso. Então nós precisamos reconhecer a todo tempo o Senhor Jesus em nossos caminhos. Certamente a lista de nomes apresentado pelo primeiro livro de Crônicas não é nem um pouco inspirativa, né? E ela também assim referencial para escolhas de possíveis nomes a serem pensados para futuros. Dentro desse contexto, os nomes comuns e esquisitos, né? A Bíblia tem vários nomes que são estranhos quando nós falamos, mas a gente não tem um entendimento porque isso era da época, né? Era o costume da época. Mas encontramos esse homem, o qual o nome é Jabes, e o seu nome nós já sabemos que significa com muitas dores dei à luz. E é tão interessante que ele pertencia à tribo de Judá. E Judá, o significado deles é povo alegre, né? Olha para você ver. Ele nasceu em uma tribo que as pessoas eram reconhecidas por serem alegres, gratos a Deus. Mas ele estava na via contrária ali da história do seu povo. Deus ouve e atende o pedido de um homem que aos olhos da sua sociedade, olha para você ver bem, aos olhos do meio qual ele fazia parte, ele era completamente desonroso. Deus escolheu aquilo que ninguém queria, Deus tirou aquele que ninguém acreditava para ser abençoado e ser mais ilustre do que seus irmãos. Então nós podemos entender que os irmãos de Jabes, eles já eram reconhecidos
diante do povo de Judá, e eles tinham conceitos diante daquele povo. Mas a ovelha negra era Jabes, porque a mãe dele determinou. Olha, não importa se seus pais, sua mãe, o seu pai, tem dito que você não vai dar certo, tem dito que você não vai prosperar, tem dito que você não vai passar de hoje. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se nós confiarmos em Deus e em seu grandioso amor, nós seremos como os montes de Sião que não se abalam. Mas para isso você precisa entender que você precisa entregar a sua vida a Cristo. Você precisa confessar a Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. E reconhecer que Ele é o tal a fazer tal façanha na sua vida. Porque essa é a verdade. Então, antes mesmo de você achar, nossa, mas o que ele está falando? Não estou entendendo. Você está entendendo. Saia desse marasmo, saia de onde você está. Saia da posição de humilhação que você está vivendo. Clame ao Deus de Israel. Diga o que você quer verdadeiramente e Ele vai te ouvir. Foi isso que Jabes fez, é isso que Jabes tem nos ensinado. Veja bem, infelizmente é assim. Talvez o significado dos nomes os quais as pessoas têm colocado em você não deve ser nada encorajador. Revelando sofrimento, dificuldades, a sua vida foi totalmente diferente. Historicamente, você vive, né, um quadro ruim. E dentro da sua própria família, dentro da sua própria geração, eles não te respeitam, eles não te ouvem, eles não dão crédito ao que você diz. Infelizmente, pessoas têm sido manipuladas por Satanás, pelo diabo, para que isso ocorra. O gerente do subsolo, né, o dito, ele tem feito muitas pessoas caírem em depressão, tirarem as suas próprias vidas por causa disso. Mas Jabes se posicionou, ele não aceitou. Ele não quis saber mais de ficar ouvindo aqueles comichões no ouvido dele. Olha, você é isso, você é aquilo, você não presta, você não vai dar certo, você vai morrer. Então, ou seja, você tem que sobreviver aos dias difíceis crendo que Jesus está te carregando no colo. E você vai ver que tudo vai cooperar para o seu bem, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você vai ver a reestruturação do seu próprio lar, da sua própria história. Você vai ver como Deus vai reescrever, vai reestruturar tudo isso, a sua vida. E você vai ver que pessoas vão reconhecê-lo de outra forma. Isso é fenomenal, isso é tremendo. Esse é o grande paradoxo. Deus ouve e atende o pedido de um homem que os olhos da sociedade é completamente desonroso. Meu querido, minha querida, não importa, e eu volto a falar. O que você está passando, o que você está vivendo, Deus vai te honrar. Ele quer te ouvir para te abençoar em nome de Jesus. Mas você precisa se posicionar em Cristo Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, possa te dar entendimento, sabedoria, para que você entenda essa palavra, para que você venha colocar essa palavra no seu coração e não venha se esquecer que Ele ama você. E dentre a sua família, todos aqueles que estão te humilhando verão a glória de Deus em sua vida. Porque assim foi com José. Quando José
Deus falou com José, ele correu nos seus irmãos e falou, olha, eu tive um sonho. Eles pegaram ele e nós já sabemos o que eles fizeram, jogaram na cisterna. Mas antes disso, quando eles viam José, o que eles falaram? Ah, lá vem o sonhador. Mefibosete, ele era dono de muitas terras, que nós já sabemos, né? E ele era reconhecido como o coxo. Mas ele era filho de Jonatas, que morreu, que era filho de Saul, e que Davi havia feito uma promessa. E Deus restituiu, reestruturou a história dele. Aquela prostituta que ia ser apedrejada, Jesus reestruturou, reescreveu a história dela, dentro de tantos outros que a Bíblia relata. Olha, eu te encorajo nesse dia a orar, a buscar a Deus de todo o seu coração, que você será tremendamente abençoado. Creia, não duvide. No Velho Testamento diz que havia uma mulher, o qual ela tinha um desejo de gerar filho, mas ela não podia, e ela era humilhada, porque naquela época também, a mulher que não gerava fruto, ela era uma mulher desonrada. Ela era uma mulher que ninguém dava valor. E essa mulher, ela buscava a face de Deus para ter esse filho, a ponto dela estar na sinagoga, no templo, orando, e ela orava baixinho, e chorava e orava, a ponto de um sacerdote chegar e falar assim, ô mulher, você tá bêbada aí? Atrapalhando aqui? Você tá aí resmungando? Você tá alcoolizado? Mas ela não se importou com o que as pessoas falavam dela, mas ela se posicionou diante da situação, mesmo que tenha muitos líderes espirituais falando que você é um caso perdido, que mesmo se você aceitar Jesus, só se Jesus chegar e te levar de uma vez, vai clamar a Jesus, vai aos pés de Jesus, vai orar, mesmo que estejam falando que você não vai dar certo. Porque Deus ouviu aquela mulher também. E ela gerou um filho. Então são pessoas que eu estou te falando que a Bíblia relata. E isso é fatos. Isso são fatos. Deus quer te abençoar. Deus quer mudar o quadro da sua vida. E é hoje. Não é amanhã. Não é no período da tarde. É agora. Clame a Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clamar, Ele responde. Todo aquele que procurar a sua face vai achar. Tem mais. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, o que queres que eu te faça? Fale para Deus. Essa é a mensagem de hoje, um pouquinho mais extensa, uns 25 minutos, 24 minutos, mas é para que você venha entender que Deus quer algo de você, que você se posicione de uma forma diferente. Tá joia? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas recebam a mesma graça que você está recebendo. E para que também nós possamos crescer nesse YouTube, né? Estamos começando agora, mas nós acreditamos que tudo é no tempo de Deus. Mas com a sua ajuda também é muito importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço do seu amigo Fernando Meira. Creia somente que Deus fará o impossível.